Uma bandeira, sabe, é muito mais do que um simples pedaço de pano. Na verdade, ela é como a biografia de uma nação, costurada com fios de vitórias, derrotas e, claro, muitas revoluções. E hoje a gente vai desvendar a história fascinante que está escrita na bandeira da Hungria. Bom, para começar essa nossa viagem, vamos primeiro localizar a Hungria no mapa. Ela fica ali, ó, aninhada bem no coração da Europa Central. É uma terra cuja história não só moldou, mas também foi moldada por todos os impérios e movimentos que varreram o continente. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. O que a bandeira deste país realmente nos conta? Porque, olha, cada cor, cada brasão que foi adicionado, ou às vezes até arrancado, tudo isso é um capítulo de uma saga longa e, sinceramente, fascinante. A bandeira que a gente conhece hoje é esta, a tricolor. A interpretação mais famosa, que vem lá do século XIX, diz que o vermelho simboliza a força, o branco a lealdade e o verde a esperança. É uma imagem bonita, né? Mas a história real por trás dessas cores é ainda mais interessante. Para entender essa história direitinho, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos começar com a bandeira atual, depois vamos mergulhar nas suas origens medievais. A gente vai passar pelo domínio dos impérios, por um século de reviravoltas inacreditáveis e vamos fazer uma parada especial na importantíssima Revolução de 1956, antes de entender o que tudo isso representa hoje. Vamos lá, então. Primeira parte. A bandeira húngara hoje, o símbolo de uma nação moderna. Hoje em dia, essa bandeira tricolor, simples, sem nenhum detalhe a mais, é a bandeira oficial do país. E essa forma atual, limpa, sem brasão, foi adotada em 1957. E isso não foi por acaso, viu? A existência dela está definida na lei fundamental do país, a Constituição, representando soberania e identidade nacional, especialmente depois de um século de muita, mas muita turbulência. E agora vamos voltar, mas voltar bastante no tempo. Vamos para as origens medievais e reais, para descobrir de onde vieram as primeiras cores da nação. A jornada dessas cores foi longa, viu? O primeiro registro que a gente tem do vermelho, branco e verde juntos apareceu num selo real lá em 1222. Mas, durante a Era Medieval, o mais comum mesmo eram as bandeiras com listras vermelhas e brancas da dinastia Árpad. Foi só em 1608, na coroação do rei Matias II, que as três cores foram usadas juntas numa cerimônia. E, finalmente, em 1848, a tricolor se tornou oficialmente a bandeira nacional. E olha só que interessante, este aqui é o design mais antigo que se conhece, as listras de Árpade. Esse padrão de vermelho e branco era o símbolo da dinastia que fundou a Hungria, um emblema que vem lá da base, dos alicerces do reino. Avançando um pouco na história, a gente entra no período sob o domínio dos impérios. E é aqui que a bandeira se transforma. Ela deixa de ser um símbolo só da realeza e vira um símbolo de resistência. E aqui o contraste é uau, é muito poderoso. De um lado você tem o preto e amarelo do Império Habsburgo, o símbolo do poder imperial. Do outro, o vermelho, branco e verde, que foi adotado pelos revolucionários húngaros de 1848. A bandeira virou literalmente um grito por liberdade contra o domínio estrangeiro. Mais para frente, depois do chamado Compromisso de 1867, que criou o Império Austro-Húngaro, a bandeira tricolor, com o brasão de armas húngaro, foi oficializada como a bandeira do Estado. Isso mostrava o novo status da Hungria, que agora é uma parceira na monarquia e não apenas uma província dominada. E agora a gente chega no século XX. Um século de reviravoltas. A bandeira em tempos de instabilidade. E que instabilidade, meus amigos. Tentem acompanhar a velocidade das mudanças porque é impressionante. Em 1919, a República Soviética Húngara troca tudo por uma bandeira inteiramente vermelha. Só um ano depois, de 1920 a 46, o Reino da Hungria restaura a tricolor com o brasão real. Aí, de 46 a 49, a República usa um brasão sem a coroa. E, para fechar, de 1949 a 56, o regime comunista impõe um emblema no estilo soviético bem no meio da bandeira. Deu para ver que a bandeira virou um verdadeiro campo de batalha de ideologias, né? E tudo isso nos leva ao clímax, ao momento mais forte dessa história. A Revolução de 1956. O buraco no coração da bandeira. Pensem nisso por um instante. Por que um povo pegaria a própria bandeira e simplesmente cortaria o emblema que está no centro dela? O que leva a um ato tão drástico e ao mesmo tempo tão simbólico? Pois é, e esta aqui é a resposta. A Luka Zaslo, que significa literalmente a bandeira com um buraco.
Durante a Revolução contra o regime comunista, os revolucionários fisicamente cortaram o emblema que tinha sido imposto a eles, o símbolo da opressão soviético. Foi um ato de desafio puro, um grito visual para retomar a identidade nacional. Eles não rejeitaram a bandeira, eles rejeitaram o que foi forçado sobre ela. Depois que a revolução foi brutalmente esmagada, o novo governo precisava de um símbolo. E aí, em 1957, a tricolor simples foi oficialmente readotada, sem nenhum brasão. Foi uma espécie de compromisso, sabe? Removeu tanto os símbolos da monarquia quanto os comunistas. Ela se tornou o símbolo de um novo começo, mesmo que um começo doloroso, e é a bandeira que a gente vê até hoje. E só como uma curiosidade para mostrar a seriedade com que esses símbolos são tratados, as cores hoje são super padronizadas. O vermelho é oficialmente chamado de Paradição Perus, que é vermelho tomate. O verde é Pasitzod, verde gramado. E enquanto a proporção oficial para uso do governo é de 1:2, a versão mais comum que a população usa é a de 2:3. São detalhes que mostram o quanto esse símbolo realmente importa. E assim a gente chega à nossa conclusão. O símbolo da Hungria moderna. A história completa contada em apenas 3 cores. Então, quando a gente olha para trás, vemos que a bandeira evoluiu em 4 fases bem claras. Das origens medievais, com as listras, passando pela Era Real com o brasão, depois pela turbulenta Era Comunista com o seu emblema, até finalmente chegar à tricolor simples da Hungria moderna. Cada versão é um retrato perfeito da sua época. O que nos leva a esta reflexão final. A bandeira húngara não é só um símbolo, ela é a própria história da nação. Uma história de realeza, de luta por independência, de opressão e, finalmente, de uma liberdade que foi reencontrada. Essa análise foi uma apresentação do professor Uba. E para quem quiser ver mais conteúdo sobre a história húngara, sobre a língua e materiais relacionados à cidadania húngara, é só visitar o site oficial www.professorruba.com.br.